Você já parou para pensar que a Terceira Guerra Mundial pode não ser travada com tanques e aviões, mas sim com balanços financeiros e índices de inflação? Nos últimos anos, uma série de eventos globais tem se desenrolado de forma quase imperceptível para o público geral, mas que, para os observadores atentos, sinalizam um conflito econômico de proporções mundiais. Imagine um tabuleiro de xadrez onde as peças são acordos comerciais, sanções e taxas de câmbio. O campo de batalha hoje é invisível, mas os impactos são tangíveis. A guerra tradicional, com soldados e bombas, deu lugar a um confronto silencioso, alimentado por rivalidades econômicas. A recente guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo, Estados Unidos e China, é um exemplo claro. Tarifas foram usadas como munição, criando uma guerra de atrito que afetou desde fazendeiros americanos até operários chineses. Bilhões de dólares em bens foram sujeitos a tarifas, criando um efeito cascata que reverberou em mercados ao redor do globo. Essa não é apenas uma disputa por domínio comercial, mas sim uma luta por hegemonia global. Além disso, as tensões entre a Rússia e o Ocidente também mostram como a economia se tornou terreno fértil para conflitos. Sanções econômicas impostas à Rússia geraram uma resposta do Kremlin que, por sua vez, afetou o fornecimento de energia na Europa. A dependência do gás russo colocou muitos países da União Europeia em uma situação delicada, forçando-os a repensar suas estratégias energéticas. É um jogo de xadrez geopolítico onde a escassez de energia se tornou uma arma poderosa. Porém, o estupim econômico invisível não para por aí. A pandemia de Covid-19 expôs vulnerabilidades nas cadeias de suprimento globais, ressaltando a fragilidade da interdependência econômica. A corrida por suprimentos médicos e vacinas transformou o palco global em uma arena competitiva, onde nações buscavam assegurar a sobrevivência de suas populações muitas vezes às custas de outras. Esse instinto de autopreservação revelou o fio tênue que sustenta a cooperação internacional em tempos de crise. Outro elemento importante é a corrida tecnológica, que se intensificou com o avanço das tecnologias 5G e a inteligência artificial. Países estão em uma disputa feroz para dominar essas áreas, cientes de que o controle tecnológico pode ditar o rumo das próximas décadas. Isso cria um novo tipo de guerra fria, onde a espionagem cibernética e o roubo de propriedade intelectual se tornaram as novas armas de destruição em massa. A globalização, antes vista como um caminho para a paz e a prosperidade, agora é questionada. As nações estão se voltando para políticas mais protecionistas, buscando fortalecer suas economias internas em detrimento de alianças internacionais. Esse movimento pode sinalizar uma fragmentação do cenário econômico global, onde blocos econômicos rivais competem uns contra os outros, cada um tentando garantir sua sobrevivência em um mundo cada vez mais incerto. O que estamos testemunhando é uma guerra invisível, mas não menos real. Uma nova era de conflitos, onde os campos de batalha são os mercados financeiros, as salas de negociação e os corredores do poder político. É um jogo de poder onde o dinheiro, a tecnologia e os recursos naturais são as principais armas. E assim, a Terceira Guerra Mundial já pode ter começado, não com uma explosão, mas com um sutil tilintar de moedas. Sanções econômicas são, muitas vezes, as armas invisíveis mais poderosas no arsenal de uma nação. Sem disparar um único tiro, elas podem desestabilizar economias inteiras, alterar políticas internas e influenciar o comportamento de governos. Imagine uma guerra onde o campo de batalha é invisível, mas as consequências são devastadoras. É exatamente isso que as sanções fazem. Elas atingem o cerne da estabilidade financeira de um país, provocando efeitos colaterais que reverberam pelos mercados globais. Vamos considerar o caso do Irã. Por mais de uma década, ele tem sido alvo de sanções severas devido ao seu programa nuclear. Essas sanções restringiram a capacidade do Irã de vender petróleo no mercado internacional, uma das suas principais fontes de receita. O resultado? Uma economia em crise, inflação desenfreada e uma moeda em queda livre. Tudo isso sem que uma única bomba fosse lançada. E o impacto não se limita apenas ao Irã. Países que dependiam do petróleo iraniano tiveram que buscar novos fornecedores, alterando fluxos comerciais globais e afetando preços de energia em todo o mundo. Outro exemplo notável é a Rússia. Após a anexação da Crimeia em 2014, a Rússia enfrentou sanções severas dos Estados Unidos e da União Europeia. Essas medidas visavam setores críticos como finanças, energia e defesa. A economia russa sofreu um golpe significativo. O rublo despencou, a inflação disparou e a confiança dos investidores evaporou. No entanto, a Rússia conseguiu contornar algumas dessas dificuldades através de uma estratégia de substituição de importações e diversificação de parcerias comerciais, especialmente com a China. Isso demonstra a resiliência e a capacidade de adaptação de uma economia sob pressão. O que torna as sanções tão eficazes é a interconexão da economia global.
Quando um país é isolado economicamente, ele não apenas perde o acesso a bens e serviços essenciais, mas também se vê privado de tecnologias e investimentos que são cruciais para o desenvolvimento. Essa tática pode ser comparada a um cerco medieval, onde o castelo é isolado até que os recursos internos se esgotem. Em um mundo onde o tempo é dinheiro, essas pressões podem levar rapidamente a concessões políticas ou a mudanças de regime. Entretanto, as sanções não são uma faca de dois gumes. Elas também podem gerar ressentimento e fortalecer o nacionalismo dentro do país-alvo, levando a uma resistência ainda maior. Além disso, as sanções podem prejudicar populações civis, exacerbando a pobreza e a desigualdade. Isso levanta questões éticas sobre o uso dessas medidas como ferramentas de política externa. Recentemente, a situação entre os Estados Unidos e a China ilustra bem esse cenário. As tensões comerciais entre as duas maiores economias do mundo levaram a uma série de medidas restritivas, incluindo tarifas e sanções específicas. O objetivo declarado dos Estados Unidos é conter o crescimento tecnológico da China, que é visto como uma ameaça à supremacia americana. No entanto, a guerra comercial teve um efeito cascata, interrompendo cadeias de suprimentos globais e causando incertezas nos mercados financeiros. Empresas americanas que dependem de componentes chineses foram duramente afetadas, mostrando que, em uma economia globalizada, as sanções podem ter repercussões imprevistas e amplas. Esses exemplos sublinham a eficácia das sanções como um instrumento geopolítico, mas também destacam os riscos associados ao seu uso indiscriminado. Em um mundo onde a interdependência econômica é a norma, as sanções podem se transformar em um jogo perigoso de dominó. Um movimento em falso pode desencadear uma série de reações que fogem ao controle dos seus criadores. No centro dessa estratégia está a psicologia humana. O medo de represálias econômicas pode ser um motivador poderoso para que países ajustem suas políticas. No entanto, a ganância e o desejo de poder muitas vezes levam a uma resistência obstinada. A história nos mostra que, enquanto algumas nações cedem à pressão, outras se tornam ainda mais determinadas a encontrar maneiras de contornar as restrições impostas. O poder das sanções reside na sua capacidade de causar dor econômica sem destruição física. Elas são um lembrete de que, na arena das relações internacionais, a força bruta nem sempre é a carta mais forte. A verdadeira batalha é travada nos bastidores, onde o dinheiro, ou a falta dele, dita as regras do jogo. E é nesse contexto que a guerra econômica moderna se desenrola, com implicações que vão muito além do que os olhos podem ver. Na era da informação, a corrida pelo domínio tecnológico tornou-se uma batalha silenciosa, mas extremamente poderosa. Enquanto a pólvora e os tanques definiram o século passado, a inteligência artificial e as redes 5G são as armas de hoje. Países ao redor do mundo estão investindo bilhões para garantir que não apenas acompanhem, mas liderem essa revolução. E esta não é apenas uma questão de prestígio. O controle sobre a tecnologia de ponta significa poder econômico, político e militar. Imagine um mundo onde a inteligência artificial decide estratégias de guerra, onde drones autônomos patrulham fronteiras, e onde a comunicação é instantânea e impossível de ser interceptada. Esse é o campo de batalha moderno, um espaço onde a supremacia é conquistada não com soldados, mas com cientistas e engenheiros. Os Estados Unidos e a China estão no epicentro dessa disputa. Ambos os países estão investindo pesadamente em pesquisa e desenvolvimento, buscando não apenas inovar, mas também proteger suas descobertas. Afinal, quem controla a tecnologia controla o mundo. A Huawei, gigante chinesa da tecnologia, está no centro das atenções. Com avanços significativos em 5G, a empresa tornou-se um símbolo do poderio tecnológico chinês. E essa não é uma simples questão de velocidade de internet. O 5G promete revolucionar a forma como interagimos com o mundo, permitindo desde cirurgias remotas até veículos autônomos em larga escala. Não é à toa que a Huawei enfrenta resistência em muitos países ocidentais, que temem a influência e o controle que a China poderia exercer através dessa infraestrutura. Por outro lado, os Estados Unidos não estão apenas assistindo de camarote. O governo americano tem implementado sanções e políticas para restringir o avanço tecnológico da China, ao mesmo tempo em que fortalece suas próprias empresas. A corrida não se limita apenas ao 5G. A inteligência artificial é outra área onde essa batalha se intensifica. Com o potencial de transformar economias inteiras, a inteligência artificial é vista como a chave para o futuro. Empresas como Google e Baidu são os gladiadores nesse novo coliseu, investindo em soluções que vão desde reconhecimento facial até algoritmos de aprendizado profundo que desafiam a própria noção de criatividade humana. Entretanto, não podemos ignorar o impacto dessas tecnologias nas relações internacionais. A dependência tecnológica pode criar novas alianças, mas também novos conflitos.
Países que ficarem para trás nessa corrida correm o risco de se tornarem economicamente dependentes das nações líderes, perpetuando uma nova forma de colonialismo digital. Imagine um cenário onde uma nação inteira depende da tecnologia de outra para suas operações diárias, desde a agricultura até a segurança nacional. Essa é a realidade que muitos países enfrentam, e é por isso que a corrida tecnológica é tão feroz. Além disso, a questão da segurança cibernética nunca foi tão crítica. Com o aumento da interconectividade vem o aumento dos riscos. Hackers, espionagem digital e a possibilidade de ataques cibernéticos tornam-se ameaças tão reais quanto qualquer exército. Proteger informações sensíveis é agora uma prioridade global, e o domínio tecnológico significa também a capacidade de se defender dessas novas ameaças. Olhando para o futuro, a questão não é se a tecnologia definirá as próximas décadas, mas como e quem a controlará. Países que forem bem-sucedidos em dominar essas novas fronteiras tecnológicas terão uma vantagem estratégica incomparável. E, enquanto essa corrida continua, a pergunta que permanece é: até onde os países estão dispostos a ir para garantir sua supremacia? A resposta a essa questão pode muito bem definir o equilíbrio de poder no século XXI. Portanto, a tecnologia não é apenas um conjunto de ferramentas, mas sim um novo campo de batalha onde se desenrolam as maiores disputas de poder de nosso tempo. E, ao olharmos para os impactos econômicos e políticos dessa corrida, percebemos que a Terceira Guerra Mundial já pode ter começado, mas não nos campos inimigos, e sim nos laboratórios e centros de pesquisa ao redor do mundo. No cenário atual de tensão global, a guerra não se limita mais a batalhas físicas em campos de batalha distantes. A verdadeira disputa acontece nas sombras dos mercados financeiros, onde as moedas se tornam armas poderosas. Nesta guerra monetária, cada país busca fortalecer sua posição econômica manipulando sua moeda para ganhar vantagem sobre os concorrentes. O conceito de guerra econômica através da manipulação monetária não é novo, mas suas implicações são mais profundas do que muitos imaginam. Imagine o tabuleiro global como um jogo de xadrez em que as peças são moedas. Países como os Estados Unidos, a China e a União Europeia movem suas peças estrategicamente, desvalorizando suas moedas para tornar suas exportações mais competitivas. A lógica é simples. Ao baratear seus produtos no mercado internacional, eles esperam aumentar suas vendas, gerar mais empregos e, consequentemente, fortalecer sua economia. Porém, essa estratégia tem um custo. Quando um país desvaloriza sua moeda, outros são forçados a seguir o mesmo caminho para proteger suas economias, levando a uma espiral de desvalorizações que pode desestabilizar o comércio global. A manipulação monetária é uma forma de guerra silenciosa, mas devastadora. Ela afeta diretamente a vida das pessoas comuns, aumentando o custo de importações e, em última análise, o custo de vida. Para os investidores, isso significa navegar em um mar de incertezas, onde a volatilidade se torna a norma e as previsões se tornam cada vez mais difíceis. O impacto psicológico é significativo. O medo de uma crise econômica iminente pode levar a decisões precipitadas, tanto por indivíduos quanto por governos. Mas por que os países recorrem a essa tática? A resposta está no desejo inato de poder e controle. No mundo globalizado, a supremacia econômica é vista como um pilar de força nacional. Controlar a narrativa monetária é uma maneira de projetar influência. A China, por exemplo, tem sido acusada de manter sua moeda artificialmente desvalorizada para sustentar seu crescimento econômico. Isso não apenas afeta seus parceiros comerciais, mas também alimenta tensões geopolíticas. Os Estados Unidos, por outro lado, utilizam o poder do dólar como uma ferramenta de influência global. Como a moeda de reserva mundial, o dólar americano tem uma posição única, permitindo que os Estados Unidos exerçam pressão econômica sobre outros países através de sanções e restrições financeiras. Essa dinâmica cria um ambiente de confronto constante, onde cada movimento de política monetária é analisado como um ato de agressão potencial. A guerra monetária também se manifesta nas taxas de juros. Bancos centrais, como o Federal Reserve e o Banco Central Europeu, ajustam suas políticas de juros para controlar a inflação e estimular o crescimento. Entretanto, essas ações têm repercussões globais. Um aumento nas taxas de juros nos Estados Unidos, por exemplo, pode atrair investimentos estrangeiros, fortalecendo o dólar e prejudicando economias emergentes que dependem de capital externo. Em um nível mais profundo, essa batalha econômica reflete a psicologia humana de competição e sobrevivência. Assim como em um jogo, os atores buscam maximizar suas vantagens, muitas vezes à custa dos outros. A história nos ensina que a busca incessante por poder econômico pode levar a conflitos, e a guerra monetária moderna não é exceção. Ela é um lembrete constante de que, por trás das cifras e gráficos, existem narrativas de ambição desenfreada e rivalidades históricas. No entanto, existe uma lição crucial a ser aprendida aqui. A manipulação de moedas, embora eficaz a curto prazo, é insustentável a longo prazo.
Ela pode provocar retaliações, alianças inusitadas e, em última análise, um desequilíbrio econômico global. Portanto, a chave para uma paz econômica duradoura reside na cooperação internacional e na busca por soluções que beneficiem a todos. O desafio está em reconhecer que, em um mundo interconectado, a vitória de um não precisa ser a derrota do outro. E enquanto as potências econômicas continuam a se enfrentar nesse campo invisível, a verdadeira questão permanece: qual será o próximo movimento? E como isso moldará o futuro das nossas economias? Recursos naturais têm sido, ao longo da história, catalisadores de conflitos, mas hoje, com a pressão crescente por esses ativos, a disputa se intensifica, assumindo contornos de uma guerra silenciosa entre nações. Imagine um jogo de xadrez global, onde o tabuleiro é o planeta e as peças são minerais, petróleo, água e terras agrícolas. Cada movimento estratégico visa garantir o controle desses recursos vitais, pois, em última análise, eles sustentam economias inteiras e definem o poder das nações. A corrida desenfreada por esses bens não é apenas uma questão de abundância, mas de localização estratégica. Pense no Oriente Médio, uma região que há décadas é um caldeirão de tensões devido às suas vastas reservas de petróleo. O controle sobre essa área significa não apenas acesso à energia, mas também influência sobre preços globais e, por extensão, poder geopolítico. A África emerge como outro campo de batalha. Rica em minerais raros, essenciais para a tecnologia moderna, como cobalto e lítio, o continente se tornou o alvo de uma nova forma de colonialismo. Países poderosos investem pesadamente, muitas vezes em detrimento das comunidades locais, para garantir um fluxo constante desses materiais vitais. Essa busca implacável não só gera conflitos locais, mas também alimenta rivalidades internacionais, à medida que nações competem para estabelecer sua presença e influência. O Ártico, por sua vez, é uma fronteira emergente. O derretimento das calotas polares, impulsionado pelas mudanças climáticas, revelou vastas reservas de petróleo e gás natural anteriormente inacessíveis. A perspectiva de exploração dessas riquezas está reconfigurando alianças e tensões na região, com potências como Rússia, Estados Unidos e China se posicionando para garantir sua parte. No entanto, não se trata apenas de petróleo e minerais. A água, recurso básico e essencial para a vida, está se tornando uma das commodities mais disputadas globalmente. Regiões como o Oriente Médio e partes da África enfrentam escassez, transformando rios e aquíferos em pontos de discórdia. A construção de barragens e a manipulação de cursos d'água criam tensões entre países que dependem das mesmas fontes hídricas, levando a disputas que muitas vezes se traduzem em conflitos diplomáticos ou até militares. A agricultura, alimentada por esses recursos, também está no centro das atenções. Países com terras férteis são vistos como tesouros estratégicos. A segurança alimentar se torna uma moeda de troca, com nações ricas adquirindo vastas extensões de terra em regiões menos desenvolvidas para garantir sua própria produção. Esse cenário de competição acirrada por recursos naturais não é apenas uma questão de necessidade, mas também de estratégia de poder. A capacidade de controlar e ditar o acesso a esses bens confere vantagens econômicas e diplomáticas significativas. Se uma nação possui as chaves para o fornecimento de um recurso crítico, ela pode influenciar políticas, manipular preços e estabelecer termos favoráveis em negociações internacionais. Em tempos de paz, isso se traduz em acordos comerciais vantajosos. Em tempos de tensão, é uma arma poderosa. À medida que a demanda global cresce, impulsionada por populações em expansão e economias emergentes, a pressão sobre esses recursos se intensifica. Essa competição não é mais silenciosa, mas ressoa como um tamborilar constante que, se não controlado, pode culminar em conflitos abertos. As nações, portanto, enfrentam um dilema: como equilibrar seus interesses nacionais com a necessidade de cooperação internacional para evitar uma escalada de tensões? A resposta pode residir em novos acordos multilaterais, que promovam o uso sustentável e justo dos recursos, garantindo que todos tenham acesso equitativo sem comprometer a estabilidade global. Neste jogo de poder, o verdadeiro desafio é encontrar um equilíbrio entre a ambição e a sustentabilidade, entre o desejo de controle e a necessidade de coexistência pacífica. As nações devem decidir se continuam a trilhar um caminho de competição desenfreada ou se escolhem a cooperação como meio de garantir um futuro onde os recursos naturais sejam uma ponte para a paz, e não um gatilho para a guerra. O futuro da ordem econômica mundial está em um ponto crítico. Com as tensões globais crescendo, o caminho que escolhemos agora definirá o cenário econômico das próximas décadas. Imagine um mundo onde a cooperação internacional é a chave. Nações podem optar por trabalhar juntas, mitigar disputas comerciais e buscar um equilíbrio sustentável. Esta abordagem exige que os países vejam além do imediatismo dos interesses nacionais e priorizem a estabilidade global. Por outro lado, o cenário de fragmentação não pode ser ignorado.
A escalada de sanções econômicas, a formação de blocos regionais isolacionistas e a corrida por autossuficiência em tecnologia e recursos naturais podem levar a um mundo mais dividido. Este cenário pode resultar em uma desaceleração do crescimento global, aumento da desigualdade entre países e até mesmo em novos conflitos armados. Para evitar esse futuro sombrio, é vital que os líderes mundiais se concentrem em criar políticas que promovam a interdependência econômica. Isso inclui acordos comerciais justos, apoio a nações em desenvolvimento e investimentos em infraestrutura global que beneficiem a todos. A inovação tecnológica também pode desempenhar um papel crucial, facilitando a transição para uma economia verde e reduzindo a dependência de recursos limitados. Estratégias para mitigar conflitos econômicos devem incluir o fortalecimento de instituições internacionais, que podem servir como mediadoras imparciais. Além disso, a transparência nas negociações e a inclusão de diversas vozes nas decisões podem ajudar a construir confiança e evitar mal-entendidos que levam a tensões. O desafio é monumental, mas a recompensa é um mundo mais estável e próspero. A escolha está nas mãos dos líderes de hoje, mas o impacto ressoará pelas gerações futuras. Portanto, é crucial que estejamos preparados para navegar essas águas turbulentas com inteligência e cooperação.